Olá, bem-vindos. Nesta sessão eu irei mostrar a vocês a organização básica do menu que compõe o Drummer APS. O ponto de partida para isso é nós entendermos claramente a essência dos dados que são armazenados e manipulados pelo sistema. O Drummer é um ambiente completo de simulação que permite, por um lado, que você crie planos e programas realistas de produção, visualize o impacto desses programas nos medidores de desempenho e valide esses programas junto ao ERP corporativo, de acordo com a frequência que a produção exige para atender às necessidades do mercado. Por outro lado, o sistema também permite que você analise o impacto de mudanças no mercado ou nas condições da fábrica sobre um programa pré-existente, sem necessariamente validar essas mudanças ao final. Muito bem, para atender esses dois objetivos, o sistema precisa também de dois tipos de dados. Os cadastrais, que são aqueles de engenharia, tanto de produto quanto de processo, e os dados transacionais, que estão relacionados a estoques, tanto em mãos como o que está em processamento na fábrica e nos fornecedores, e os relacionados ao mercado, englobando carteira firme de pedidos, previsões de vendas e ideais. De posse de todos esses dados, o sistema efetua um processamento, gerando planejamento e programação de produção e compras. Muito bem, a característica dos dados, tanto cadastrais quanto transacionais, é que eles fazem parte do banco de dados do sistema e, portanto, estão armazenados na parte física da unidade de disco, compondo o que nós chamamos de arquivos do sistema. Já o processamento, que usa esses dados que estão no disco para gerar informações úteis, gerar todo o planejamento e a programação, tem como principal requisito a performance, a velocidade com que os dados devem ser processados. E, portanto, eles devem ocorrer em memória, ou seja, na memória RAM de sua estação de trabalho. Só assim conseguimos agilidade no processamento. Uma vez entendido isso, fica mais fácil agora entender a estrutura do menu do Drummer. Ela foi criada de forma intuitiva, em linhas gerais, na mesma sequência lógica que os dados devem ser disponibilizados e os processos executados. Então, se nós acessarmos esse menu que fica aqui na parte superior, nós vamos perceber claramente o seguinte. Essa primeira opção aqui de arquivos são todas as opções relacionadas à manutenção dos dados, tanto cadastrais quanto transacionais, e que servem de base para que o processamento consiga gerar todas as informações úteis para criar os programas. Então veja só, se nós começarmos aqui, quais são esses dados aqui? Do ponto de vista de engenharia, então nós temos os dados cadastrais. Existem aqui algumas tabelas que dão suporte aos demais elementos, centros de trabalho, itens, roteiros e estruturas e restrições secundárias. Todos esses dados aqui fazem parte da base de dados de engenharia, que são os dados cadastrais. Na sequência, nós temos aqui a parte de vendas. Então, aqui nós começamos com a parte transacional. Nós temos aqui algumas tabelas, cadastro de clientes, toda a carteira de pedidos firmes, previsões de vendas e a programação EDI. Então, esses são os dados relacionados ao mercado, à demanda de mercado. Relacionado a estoque, principalmente aquela parte de estoque em processamento, está aqui a parte de planejamento, ordens de produção. As ordens de produção, principalmente aquelas ordens que estão liberadas, elas compõem o que nós chamamos de estoque em processo, ou work in process. Da mesma forma, na parte de compras, nós temos as ordens de compra, que corresponde também ao estoque em processo, porém em fornecedores. Então veja, essa parte aqui do menu, como eu disse, é para manter a base de dados, tanto cadastrais como os transacionais, que vão fornecer o suporte necessário ao próximo menu aqui, que é o de processamento. Esse menu de processamento, ele vai executar em memória todas as rotinas necessárias para fazer planejamento e programação, utilizando aqueles dados que estão cadastrados lá no disco. Então veja, esse menu de processamento ele começa com o consumo de previsões, que eu vou detalhar em um momento mais oportuno. Na sequência existe um processo de carga de dados, onde ele lê lá no disco todos os dados necessários e carrega esses dados em memória, para criar esse ambiente ágil de simulação. Na sequência, nós processamos a etapa de planejamento, que nós chamamos de gestão de demanda, é a rodada do MRP,
Em seguida, nós fazemos a programação, que é o nivelamento da produção, redução de preparação. Encerramos essa etapa de programação com a gestão de compras, que é efetuar todo o processo de programação para os itens comprados. Ao final desse processo aqui, nós temos o quê? A atualização do banco de dados, que é você dizer ao sistema que você está aceitando aquele plano e aquele programa que ele criou, e agora eu quero salvar esse programa para validar na fábrica. Essa última etapa aqui de atualização do banco de dados. Então veja só, esse menu de processamento, tudo isso que é feito nessa sequência aqui, é um processamento feito em memória. Então é muito rápido, e ele precisa ser rápido até pelo volume de dados que são processados aqui. Junto com esse menu de processamento existe esse menu de consulta, que é para você visualizar todos os gráficos, todas as transações, os medidores de desempenho que estão sendo gerados junto com a criação dos programas. Então, à medida que você vai fazendo o processamento, você pode fazer essas consultas aqui de todo o conteúdo em memória. Muitas vezes você entra aqui para fazer uma consulta, você precisa ter feito essa carga de dados aqui para ter os dados disponíveis em memória, senão a consulta não consegue pesquisar os dados necessários. Esses outros menus aqui de utilitários, geral e ajuda, são funções de suporte. Então você pode ter aqui em utilitários cópia de ambientes, exclusão de ambientes, alguma parametrização geral aqui, definição de usuários e assim por diante. Então veja só, o menu aqui do sistema ele é extremamente simples, apesar de parecer muitas opções, basicamente nós estamos trabalhando com essas três aqui, ó. Arquivos, que vai fazer a manipulação dos dados cadastrais e transacionais que estão lá no disco, processamento, que efetua toda a sequência de planejamento e programação, e as consultas relacionadas a essas etapas aqui de planejamento e programação. Essa sequência aqui, inclusive, é a sequência de uso desses dados. Então, ele estabelece a sequência, inclusive, de pré-requisitos. Veja bem, você primeiro, antes de começar a fazer qualquer tipo de processamento, você precisa ter todos esses dados aqui gerados no sistema. Então, você precisa ter toda a base de engenharia criada, toda a demanda de mercado, né, estabelecida aqui, que diz assim, o que o mercado precisa, parte de planejamento de produção e compras, que são as ordens de produção e as ordens de compra, que vão fornecer todo aquele saldo em processamento, para que você consiga fazer na sequência essas atividades aqui de gestão de demanda, que é o planejamento, e a programação, que é nivelamento e redução de preparação e gestão de compras. Então veja só, ele ocorre sempre de uma forma bastante intuitiva. Então, como dica para vocês, para facilitar a operação do dia a dia, sempre procurem seguir essa sequência de menu, porque ele dá os pré-requisitos e a sequência necessária para que você consiga trabalhar com o sistema de uma forma simples. Ok? Bom, pessoal, o objetivo dessa sessão foi exatamente esse, dar uma ideia para vocês como que é a estrutura de menus, os tipos de dados que a gente tem, dados em disco, dados em memória, qual que é a diferença disso, o que são os dados cadastrais e transacionais, qual que é a sequência de processamento. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.